Bem-vindo ao MedCellCast! Aqui a gente te ensina como se manter atualizado ao longo da sua jornada para residência médica. E hoje o nosso tema é pediatria, especificamente neonatologia, e eu tô com uma convidada muito especial, uma pediatra que é neonatologista, a doutora Gabriele Araújo. Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Muito bom estar aqui. Bom, como o Jader falou, né, eu sou a Gabi, sou pediatra, neonatologista e hoje professora no Pediatra de Consultório, que é um curso fundamentado em conceitos para consultório pediátrico mesmo, para pediatras e residentes de pediatria. Então, tô muito feliz de estar aqui, viu, Jader? Muito obrigada pelo convite. Legal, Gabi, seja super bem-vinda. Acho que vai ser bem produtivo, bem bacana aí a gente poder falar sobre NEO, especificamente sobre NEO, Exatamente. Né? É uma coisa que as pessoas nem sempre têm contato, né? Durante a formação, durante a jornada. Acho que é legal a gente focar na neonatologia especificamente. Bom, e eu sou suspeita para falar, né? E é um terço das questões da prova, né? O nosso objetivo é a gente falar sobre prova de residência, sobre preparação, e é um terço das questões de pediatria, então é uma fatia muito grande, né? Exatamente. Então, Gabi, o que o mediciner que está se preparando, né, para a prova, né? O que o mediciner ele precisa saber em relação aos temas? Quais são os temas mais importantes de neonatologia para preparação para a prova de residência? Bom, como você falou, neonatologia é uma das disciplinas dentro da pediatria, um dos temas que mais cai nas provas de residência. E a neonatologia, ela apesar das pessoas falarem que ela é resumida em 5 doenças, né? O bebê amarelo, o bebê roxo, o bebê verde, o bebê não sei o quê. É mentira, viu, gente? A neonatologia é uma especialidade em que a gente tem uma ampla gama de doenças, vários campos de atuação. Então, a gente vai desde um bebê muito grave até um bebê tranquilo de alojamento conjunto, um bebê bumbum rosa, como a gente fala. Então, a gente tem muitos assuntos que podem cair numa prova de neonatologia, principalmente para quem está se preparando, está nessa fase de preparação para residência, para prova de R1. E a gente começa com o básico, né? Eu sempre brinco, eu tenho uma frase muito clássica minha, que é o óbvio precisa ser dito. Mas, assim, os conceitos gerais de neonatologia, então, por exemplo, como que a gente classifica um bebê quanto à idade gestacional? Então, existem 3 classificações básicas que as pessoas acabam confundindo: idade gestacional, peso e adequação. As pessoas confundem muito, principalmente, peso e adequação. Então, o peso é maior do que 2.500 gramas. Então é um bebê PIG, é um bebê AIG. Não é assim. Então, pra gente começar do começo, né? A gente, acho que dá até dicas pro pessoal que tá estudando. Como que a gente classifica com relação ao peso? Então, um bebê que nasce abaixo de 2,5 kg, ele é um bebê de baixo peso. Um bebê que nasce com menos de 1.500 gramas é um bebê de muito baixo peso. E um bebê que nasce com menos de 1 kg, com menos de 1.000 gramas, é um bebê de extremo baixo peso. Então, quanto ao peso, a classificação é essa. Quanto à idade gestacional, né? As provas amam cobrar. A gente tem uma questão do IANSP, inclusive, que de acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que caracteriza um recém-nascido prematuro? É abaixo de 34 semanas? É abaixo de 40 semanas? Eles tentam muito fazer aquela confusão com a GO, né? Então, o que é um pós-termo, exatamente. Então, tentam muito fazer isso. E o que classifica, né? O que é um prematuro? Um prematuro é um recém-nascido que nasce com menos de 37 semanas, ponto. Agora, abaixo dessas 37 semanas, você tem que concordar comigo, um bebê de 28 semanas é muito diferente de um de 36. Totalmente. Né? Então, quando a gente fala principalmente de desenvolvimento. E aí, é até importante a gente conhecer essas fases de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento pulmonar, gente. Porque aí, fazendo um paralelo lá com as doenças respiratórias, a fase do desenvolvimento pulmonar em que o bebê nasce está total relacionado com a clínica dele. E uma vez que a gente entende isso, a gente para de só decorar. Então, beleza, o bebê que nasce com menos de 37 semanas é prematuro. Mas o bebê que nasce de 34 a 37 é um prematuro tardio. Acima de 34 semanas, ele é um prematuro tardio. E o que isso implica clinicamente? Que ele é um bebê praticamente que chuta a bola, né? A gente fala, acima de 34 semanas a gente tá até que bem relaxado.
Porque entre 34 e 35 semanas, ele já tem uma produção de surfactante bem estabelecida. Acima de 35 semanas é muito difícil a gente ter um bebê que vá ter um quadro de síndrome do desconforto respiratório, por exemplo, por deficiência de surfactante. E isso é muito importante da gente conhecer, porque até pro neonatologista, né, quando fala que vai nascer um bebê que tem mais de 34 semanas, a gente vai muito mais tranquilo. Inclusive, o protocolo de reanimação, o corte é 34 semanas. Acima de 34 semanas, a gente reanima o bebê igual reanima um termo, acima de 37. Abaixo já é um pouco diferente. E aí, abaixo de 34 semanas, a gente vai ter o bebê que é prematuro, que é muito prematuro e que é prematuro moderado. De 32 a 34 é um prematuro moderado. De 30 a 32, mas não é exatamente isso, porque tem o 32 e 6 sétimos. 32, então... mas basicamente, né, pra gente gravar pra prova de 30 a 32 é um muito prematuro, de 32 a 34 é um prematuro moderado, e abaixo ali de 28 semanas, a gente vai ter o prematuro extremo mesmo. Sabe que tem uma regra que eu até falo bastante nas aulas aqui da Medcel, que é, quando a gente fala em prematuro, na verdade a gente tá falando no bebê. Certo? Isso. E quando a gente fala no trabalho de parto prematuro, na verdade esse termo tá incorreto, né? O certo seria a gente falar trabalho de parto pré-termo. Isso. Porque a gente tá falando da gestação, né? O termo é em relação à gestação. Exatamente. Então eu até friso bastante isso nas aulas, assim, eu digo, gente, o termo trabalho de parto prematuro não é um termo certo. Vamos tentar nos policiar pra gente usar trabalho de parto pré-termo, porque aí acaba essa confusão, né? Exatamente. Porque quando você fala prematuro, você tá falando do RN. Exatamente isso, exatamente isso. E a nossa última classificação é a adequação, que é o que a galera confunde muito com o peso. Então, sim, a adequação, ela é uma classificação que envolve o peso, mas ela envolve o peso e a idade gestacional. Então, qual é a adequação do peso desse bebê para a idade gestacional que ele nasceu? E aí a gente usa muito os nossos gráficos queridos da neonatologia. Então a curva de Fenton, que era muito aplicada antigamente, a Intergrowth, que é a curva da OMS, que é a curva mais utilizada hoje. Então a gente joga o peso do bebê e a idade gestacional numa curva e vê em qual parte, né, em qual canal ali ele tá, em qual percentil ele tá. Se ele tiver entre o percentil 10 e o percentil 90, ele é adequado para a idade gestacional, ponto. Agora, se ele tá acima do percentil 90, ele é grande para a idade gestacional, e se ele tá abaixo do percentil 90, ele é pequeno, do percentil 10, ele é pequeno para a idade gestacional. É basicamente isso, a gente confunde muito, mas a classificação de adequação é essa. Se a gente lembrar que existem 3 classificações, uma de peso, uma de adequação e uma de idade gestacional, a gente não erra mais, não cai mais nessas pegadinhas. E às vezes é uma coisa que parece na vida ser tão simples, né? Mas que na prova pode dar uma embolada, né? Exatamente. Assim, tem que lembrar disso, né? Que uma coisa é peso, outra coisa é idade gestacional, outra coisa é quando você combina as duas, né? As duas variáveis, né? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, e continuando aqui, né? A gente falou desses conceitos gerais de neonatologia. E um segundo tema, gente, que costuma cair muito é com relação às infecções congênitas. E aí a gente até faz um paralelo, né? De novo, GO e NEO tem tudo a ver. Mas, de novo, a gente faz um paralelo com a GO. Então, quando a gente vai falar de infecções congênitas, as TORCHs ou STORCH, dependendo de de qual linha de aprendizado a pessoa teve, a gente está falando de infecções que acontecem na mãe durante a gestação e que podem ter uma passagem transplacentária, né, via hematogênica. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no enunciado das questões, e aqui já é mais um pulo do gato, porque a história materna vai falar muito pra gente sobre... A resposta da questão normalmente está no enunciado ali e na história materna. Então, sífilis, por exemplo. Sífilis é um assunto que, quando a gente vai olhar as provas, quando a gente vai olhar os simulados, como que costuma cair? Ele vai te falar
na grande maioria, na imensa maioria das vezes, sobre o tratamento da mãe. É uma mãe que descobriu uma sífilis no pré-natal e foi tratada adequadamente, recebeu as 3 doses de penicilina benzatina. Ou então ele vai te falar, não, foi uma mãe que comentou com você que ela recebeu um diagnóstico, mas que foi no final da gestação e ela acabou nem tratando. Então, ele vai ter que te falar sobre o tratamento materno. Ou que tratou há menos de 30 dias. Exato, exato. Todos aqueles critérios para considerar o tratamento adequado. Mas tem questão que até coloca pra você. Mãe com sífilis adequadamente tratada ou inadequadamente tratada. Já facilita a vida, né? Mas basicamente é isso que ele tá querendo saber. Por quê? Porque o fluxograma, ele começa dividindo dessas duas maneiras, né? Então, como que começa o fluxograma de sífilis? O tratamento foi adequado ou não foi adequado? E aí a gente vai seguir com o tratamento do bebê baseado no tratamento da mãe. E outra coisa de sífilis também, Jader, que costuma aparecer muito, é com relação aos sintomas de sífilis precoce e sífilis tardia. Então, gente, lembrando que uma questão de neonatologia pode aparecer na tua prova numa criança com mais de 2 anos. Por quê? Porque a sífilis tardia pode ter, né, os sintomas geralmente costumam se manifestar depois. Então, os dentes de Hutchinson ou alguma alteração neurológica, ele vai comentar na tua prova que é uma criança com mais de 2 anos, vai te falar o sintoma e vai te direcionar ali pra pensar na sífilis e o que tem que ser feito. Então, sífilis é basicamente assim que costuma aparecer nas provas na neonatologia. Depois, toxoplasmose. E aí aqui entra uma das decorebinhas que eu acho que é fundamental a gente levar pra prova, que é a tríade de Sabin. Então, a gente não pode esquecer da tríade de Sabin da toxoplasmose. Então, as calcificações, a dilatação ventricular e alteração de fundo de olho, né, a corioretinite. Então, ele vai te falar de algum desses sintomas, você vai direto marcar toxoplasmose. E aí, aqui, só fazendo um paralelo, as calcificações que podem aparecer, as calcificações cerebrais que aparecem na toxo, lembra, gente, toxo, calcificação em todo o cérebro, calcificação difusa. Exatamente. Porque a gente vai falar do CMV daqui a pouco e aí eu tenho um macete pra ele também. Boa! Mas na toxo, normalmente é a tríade de Sabin e essas calcificações é o que aparece mais, né, pro Provero. Com relação à rubéola, também tem um macete. Eu sou cheia dos macetes, viu, Jader? Não liga, não. Isso aí, é isso que a gente quer. Mas esses macetes, inclusive, gente, são da época que eu estudei pra prestar a prova de R1. E, tem um tempinho isso já, viu? Mas funciona até hoje. Então, na rubéola, por exemplo, a gente tem a síndrome da rubéola congênita. É o que costuma cair mais na neonatologia. Então, síndrome da rubéola congênita, SRC. O que a gente vai ter aqui? Então, surdez, o S de surdez. O R de reflexo vermelho ausente, porque a rubéola congênita faz muita catarata, então a gente não consegue ver no teste do olhinho, né? E teste de triagem neonatal também é uma coisa que cai bastante, mas no teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho, a gente não consegue ver o reflexo. Por quê? Porque tem uma catarata congênita ali. E o C da SRC é de cardiopatia. Então, a síndrome da rubéola congênita, ela cursa muito com persistência do canal arterial, isso é um conceito matador, inclusive, ou estenose de artéria pulmonar. São as duas cardiopatias mais frequentes da síndrome da rubéola congênita. Na vida, lembrando, né? Não é exatamente assim, porque os bebês não costumam ler o livro, mas na prova, gente, esses são os conceitos matadores para rubéola congênita. Tá? Continuando. Adorei, assim, ó, SRC agora. A galera não esquece mais, não olha esquece aí, ó. Mais. Continuando, CMV, temos macete novamente. Então, tem 2 macetes com CMV, na verdade. CMV é a infecção congênita que mais faz surdez, que mais cursa com surdez neurosensorial a longo prazo, né? Então, às vezes a gente não diagnostica, dependendo de onde a criança estiver. Eu nunca vi isso acontecer, tá, gente? Mas a gente tá num grande centro. Não é a realidade de todos os locais. Mas o CMV, ele pode ser oligossintomático, né? O bebê pode não manifestar tanto sintoma ao nascimento. E às vezes acaba passando batido mesmo. É uma infecção que, na gestação, é semelhante a um resfriado, ou às vezes nem isso, né? Total oligossintomática, às vezes nem tem sintoma e teve um CMV e nem sabe. Por isso a importância do pré-natal. Não tem nem o que fazer, e né, das na sorologias. Exatamente, não tem nem o que fazer. Assim, Tanto que o Ministério nem coloca, nem né? Coloca, Mas a gente que acaba, na vida mesmo, trabalhando com um pré-natal particular, é uma rotina. Mas realmente não tem muito o que fazer, por isso não é obrigação a gente coletar conforme os protocolos do Ministério. Mas o CMV,
ele dá muita surdez neurosensorial quando a criança vai ficando mais velha. Então, assim, claro, né? A gente, na verdade, a criança nasce e ela já vai evoluindo com surdez. Ou, às vezes, ela já nasceu e ela já não escuta, já não tem audição. Mas, como é uma criança, a gente só vai conseguir diagnosticar isso e bater esse martelo depois que ela tiver 3, 4 anos, né? Porque aí é um atraso de linguagem, aí quando a gente vai investigar o atraso de linguagem, a gente descobre que a criança não fala porque ela não ouve. Mas o "você me vê, mas não me ouve" é muito um macete que me ajudou a fazer as provas, porque eles cobram exatamente essa questão da surdez neurosensorial. E um outro macete que eu gosto demais também, que acho que esse foi até mais importante pra mim do que o "você me vê, mas não me ouve", que é CMV. A gente não falou que CMV e toxo, eles costumam confundir muito a nossa cabeça com relação às calcificações na prova, porque as manifestações, elas podem ser parecidas. Então, ele vai colocar pra você que é uma calcificação periventricular. Tem calcificação cerebral, mas ela é mais em volta do ventrículo. E aí, o macete que eu gosto muito aqui é o circunda meu ventrículo, CMV. Então, periventricular, CMV, difusa ou em todo o cérebro, T de toxo, é toxo. Olha só. Então, esses 2 macetes me ajudaram muito na época que eu era proveira também. E por último, gente, com relação à varicela, uma coisa que cai muito na varicela congênita, é raro, é mais difícil cair varicela congênita, mas é a história da profilaxia pós-exposição. Então, de 2 dias antes até 5 dias antes até 2 dias depois do parto, o bebê precisa fazer a profilaxia. E vai depender muito da idade gestacional também. Então, menor de 28 semanas, você vai ter que fazer imunoglobulina, não pode administrar a vacina, e etc, etc. Então, acho que essas de torches, assim, acho que esses são os pontos fundamentais. Maravilhoso, muito bom mesmo. Acho que assim, ó, eu adoro mnemose, adoro. Eu acho que mnemose é uma coisa que ajuda muito a gente. Claro que assim, a gente precisa entender também, né? Mas a mnemose ajuda a fixar, porque às vezes é tanta coisa, né? Assim, exatamente. Na verdade, assim, para prova a gente precisa estudar a clínica, GO, pediatria, tudo, né? Então, assim, não tem como gravar tudo. Então, a mnemose é a forma que a gente tem de realmente associar, né? De conseguir chegar ali na hora da prova, tipo assim, deu branco, tá, mas eu lembro dessa regrinha aqui, eu sei que não tem erro. Exatamente. Você sabe que quando eu tava estudando para a prova de R1, eu tinha um grupo de amigos, né? A gente tinha um grupo de amigos para estudar. A gente estudava todo sábado à tarde, juntos. E a tarefa, nós éramos em 6 ou 7, acho que 7. A tarefa de cada um da semana era voltar na semana seguinte com o mnemônico. Então, hoje, essa semana é sua semana. Então, você vai ter que voltar semana que vem. Mas assim, não me vem com mnemônico ruim, não. É mnemônico que vai funcionar. Mnemônico bom, que faça sentido. Porque às vezes a gente fica inventando também tanto mnemônico e acaba perdendo. Mas o mnemônico que faça sentido na nossa cabeça, então, o Apgar, por exemplo, eu vou falar mais pra frente, mas existe um mnemônico pro Apgar, e pra mim ajudou demais. Porque quando a gente não lida com isso todos os dias, a gente acaba esquecendo. Eu sempre falo pra quem pergunta que o nosso cérebro, ele tem um HD limitado, né? Então, o que não tá sendo usado, vai sendo esquecido. É por isso que ter um método de estudo eficaz, ativo, com revisão, é tão importante. Porque a gente vai esquecendo mesmo. Não é só da pessoa que tá fazendo prova que tem essa impressão de que, nossa, eu estudo, esqueço tudo. Acontece com todo mundo. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo dando um refresh no nosso cérebro, né? Por isso a importância das revisões programadas também, né? Exatamente. Que tanto a gente bate nessa tecla aqui na Medcel, né? Que precisa fazer as revisões programadas daqueles temas os temas médicos que são mais facilmente esquecidos, né? A gente já tem essa lista de temas de todas as áreas, de todas as especialidades, e isso está sempre sendo colocado, né, na área do aluno. Olha, esse tema aqui tem que revisar. Chegou o momento de você revisar esse tema de novo, sabe? Porque são temas mais esquecidos. Então, exatamente. É fundamental. Às vezes a gente pisa na bola esquecendo, né, dos temas esquecidos. Então, por isso que a gente costuma estar sempre mostrando, né, trazendo aí para os alunos. E seguindo, né, gente, com a nossa lista de temas, ainda não acabou a nossa lista de temas mais frequentes de neonatologia, mas vocês devem estar achando estranho, né? Uai, ela não vai falar de reanimação? Vou falar de reanimação neonatal. Gente, reanimação neonatal é um tema, é um subtema, né, dentro da neonatologia que cai muito, sim. Tinha uma professora minha da faculdade que falava que não cai, despenca. Porque cai demais.
E eu tenho uma novidade, que eu não sei se tá todo mundo sabendo, Jader, mas eu acho legal a gente comentar, que houve uma mudança, né? A última mudança no protocolo de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria tinha sido em 2016. Então, já fazia tempo. Agora, teve outra mudança. Existiu um comitê em 2022, em setembro de 2022. Alguns neonatologistas aqui da SBP se juntaram e vamos atualizar esse manual conforme as novas regras da EUCOR, que é o que a SBP segue. E aí a gente tem, então, um novo manual de reanimação neonatal, minha gente. Mas calma, não desespera, porque eu fiz aqui um resumão do que mudou e o que a gente precisa entender. Então, na verdade, assim, essas mudanças, existe uma grande mudança, que é o que vai cair na tua prova esse ano, inclusive. Por favor, vocês proveiros que estão ouvindo a gente. Quando vocês fizerem prova no final do ano e cair essa mudança que eu vou falar agora, do protocolo de reanimação neonatal, mandem mensagem pra gente e falem que vocês acertaram a questão, porque a gente falou disso aqui. Eu tenho certeza que vai cair, Jader. É uma mudança muito importante. Igual, eu sou velha, né, gente? Então, em 2016, eu estava, assim, estudando pra passar na residência. Foi a minha época. Quando mudou o protocolo em 2016, Jader, todas as questões de neo, em toda a prova. Mas, assim, muitas eram sobre reanimação neonatal e sobre um tema específico, que é a história do bebê que nasce banhado em mecônio. Hoje em dia, isso a galera já sabe que não importa se ele nasceu com mecônio ou sem mecônio, são as 3 perguntas que ditam se vai precisar de reanimação neonatal ou não. Na minha época, como era uma mudança recente, o tempo todo as provas tentavam confundir a gente, falando que, mas o bebê nasceu, ele tá chorando, mas ele nasceu banhado em mecônio, que absurdo, faça alguma Purê coisa. De ervilhas. Purê de ervilha. E não, gente, não tinha que fazer nada. Se o bebê nasce banhado em mecônio e nasce bem, nasce pleno, deixa ele banhado em mecônio, tá tudo certo, tá funcionando como uma barreira protetora ali. Mas qual que é a grande mudança de 2022? Vamos só relembrar um pouquinho do fluxograma de reanimação neonatal? Então, o bebê nasceu, a gente precisa fazer 3 perguntas. É para isso que o neonatologista tá na sala, para fazer 3 perguntas. Qual que é a idade gestacional desse bebê? É um bebê maior do que 37 semanas ou é um bebê menor do que 37 semanas? É prematuro ou não é? Segunda pergunta, esse bebê tá respirando ou chorando? Porque, gente, nem todo bebê nasce chorando. Às vezes o bebê nasce respirando regularmente e tá tudo certo. Ele curtiu, ele é um bebê da paz, gostou de vir pro mundo, gostou de ser, puxado ali, ou gostou de nascer, ou tá no colo do obstetra, tá tudo bem. Ou já foi pro colo da mãe, ele tá ótimo. Mas, às vezes, o bebê nasce mesmo não chorando e não respirando. Por isso que a pergunta é, está respirando ou chorando? E a terceira pergunta, qual que é o tônus desse bebê? Gente, o bebê que tem tônus é um bebê que tá bem. O bebê que nasce mal é um bebê hipotônico. Ele nasce, tá até meio difícil de fazer nascer, né? Até um meio difícil de tirar. Então, essas 3 perguntas são as perguntas que, obrigatoriamente, o neonatologista tem que fazer quando nasce todos os bebês. Se a gente responde sim para todas essas perguntas, esse bebê vai para onde? Pro colo da mãe dele, muito obrigada. E é isso. Vai ficar ali, fazer uma golden hour e mamar na primeira hora de vida, se as sorologias forem negativas, e depois é que a gente vai tirar o bebê do colo da mãe para poder prestar os cuidados gerais. Agora, se a gente responde não para uma dessas perguntas, principalmente a questão da respiração e do choro e do tônus, né? E na tua prova ele vai falar exatamente isso, que é um bebê que não tá respirando ou que tem uma respiração irregular e que tá hipotônico. Normalmente é assim que ele te mostra, ele te fala, reanime esse bebê, por favor. Se a gente responde não para essas perguntas, esse bebê ele vai ser levado pelo pediatra para a mesa de reanimação, para o berço de reanimação neonatal. E lá, seguindo o fluxograma, a gente vai fazer os passos iniciais. Quais são esses passos iniciais, Jader? Mais um mnemônico que eu gosto muito. Mas eu brinco que toda vez que o bebê nasce ruim, a gente tem que desejar a paz pra ele encontrar a paz e voltar e ficar bem. E o que é essa a paz? É a gente aquecer esse bebê, então colocar ele sob fonte de calor radiante, né, que é o berço. O P, a gente vai posicionar esse bebê. Por que posicionar? Porque a via aérea dos bebês, como ela é muito pequenininha, toda vez que o bebê tá
com a cabeça fletida, a gente pode fechar essa via aérea e piorar a respiração. Ele pode simplesmente estar respirando mal ou respirando irregular porque a cabeça está mal posicionada. Então, toda vez a gente faz uma leve extensão do pescoço. Então, posicionar. Depois, aspirar. Aspirar sempre? Não, a gente vai aspirar a boca e narinas se necessário. Começando sempre pela narina, depois a boca, se necessário. E o S, a gente vai secar esse bebê e desprezar os campos úmidos. Porque, principalmente se for um bebê termo, se a gente não seca, ele vai continuar perdendo calor. E a gente tem que sempre, na reanimação neonatal é uma regra, manter a normotermia. Se a gente faz esses passos iniciais nos primeiros 30 segundos de vida, viu? Então a gente tem que ser rápido. Se a gente faz isso e o bebê ainda assim não volta, ainda tá hipotônico, ainda tá respirando irregular ou não respirando, aí em 30 segundos a gente tem que indicar a VPP, a ventilação com pressão positiva. Por quê? Porque a principal causa de o bebê nascer mal é a hipóxia. Então a gente resolve facilmente fazendo uma ventilação com pressão positiva. Ou com o AMBU, a bolsa válvula máscara, que é o que tem, acho que na maioria dos hospitais do nosso país, ou com o ventilador manual em T, que é o mais recomendado, porque a gente consegue controlar a pressão que a gente está dando ali para aquele bebê, mas que não está disponível em todos os locais. O que o protocolo de reanimação neonatal fala? Que se a gente tiver disponível o ventilador manual em T, ou o Baby Puff também chamado, né, que é uma marca, a gente pode preferir o ventilador manual em T. Se não, se a gente só tiver o AMBU, a gente vai usar o AMBU e tá tudo certo. Mas mesmo que a gente use o ventilador manual em T, o AMBU tem que estar lá disponível, tá? Então, só um parênteses aí também. Então, a gente vai indicar essa VPP, que pode ser feita dessas duas maneiras, com a técnica correta, por 30 segundos. E enquanto a gente faz isso, a gente já pede para monitorizar o bebê. Monitorizar, colocar um oxímetro de pulso no membro superior direito e tudo mais. Esse bebê voltou depois de 30... e uma coisa importante aqui só sobre a VPP. A primeira VPP é sempre em ar ambiente. 21% de fração inspirada de oxigênio, se o bebê for termo. Se o bebê for prematuro, aí já é outra história. Normalmente não cai na prova de R1, mas a gente começa com 30%. Mas o segundo ciclo de VPP, no bebê termo, aí a gente já... a fração inspirada de oxigênio já precisa ser maior, não é 21%. Mas a gente pode fazer até 2 ciclos de VPP de 30 segundos cada um. O bebê voltou, gente, 10% dos bebês que nascem precisam de ventilação com pressão positiva, precisam de VPP. E desses 10%, 90% melhoram depois da VPP. 1% só é que vai realmente para a via aérea avançada. E aí é que vem a grande mudança. Por isso que eu fiz questão de repassar aqui o passo a passo da reanimação neonatal. Antes, o que já estava implementado na cabeça do proveiro? Ele não respondeu a 2 ciclos de VPP? Intubação. Nesse protocolo novo, de 2022, antes de intubação, a gente pode considerar, dependendo do quanto o profissional que está atendendo esse bebê sabe lidar com esse aparelho específico que eu vou falar, mas a gente pode optar pela máscara laríngea. Então, a máscara laríngea, ela já vem sendo utilizada há bastante tempo, com sucesso, né, para crianças maiores, pelos anestesistas, principalmente. Quer dizer, os anestesistas adoram. Amam. E agora, né, a gente vai poder usar nos recém-nascidos também. Gente, claro que esse é o protocolo, é isso que vão te cobrar na prova, mas não ache ruim se você chegar no seu hospital, no internato, na semana que vem e não tiver uma máscara laríngea neonatal para você utilizar, né, ou para o neonatologista utilizar na hora que estiver reanimando um bebê. Acho que isso ainda vai levar um tempo, né, máscara laríngea de recém-nascido, ela não vai ser uma máscara laríngea fácil de ser encontrado. O tamanho, as especificações, então isso ainda vai demorar um pouco para ser implementado na prática, mas na tua prova eu tenho certeza absoluta que eles vão cobrar a história da máscara laríngea. Então, gente, não obrigatoriamente, se o bebê não responde aos 2 ciclos de VPP, a gente precisa entubar esse bebê. Agora a gente pode lançar mão da máscara laríngea. Não precisa fazer laringoscopia, desde que a gente saiba, né, como manusear. Mas realmente acho que é a grande mudança desse novo manual de reanimação neonatal. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. E como que o tema icterícia neonatal cai nas provas de residência? Quais são aqueles pontos importantes de icterícia neonatal para quem está se preparando? Que ele precisa dominar sobre esse tema? Icterícia neonatal.
Gente, icterícia neonatal é um tema que cai bastante, que é muito comum, né? A gente vê demais. Todos os dias a gente vai passar visita no alojamento conjunto, tem bebê ictérico. Quais são os pontos fundamentais pra gente gravar, né? Pra gente levar pra nossa prova de icterícia neonatal? Primeiro, a gente tem que saber se a criança tá ictérica por hiperbilirrubinemia direta ou indireta. Por que eu tô falando isso? Porque 90% dos casos, o bebê recém-nascido ali nos primeiros dias de vida, ele vai estar ictérico por hiperbilirrubinemia indireta. Mas aí é que tá o conceito matador. Caiu hiperbilirrubinemia direta, presta atenção quando ele te falar dos valores de bilirrubina. É uma hiperbilirrubinemia direta, é uma atresia de vias biliares. E muito provavelmente vai ser uma criança ali no período neonatal ainda, ou seja, com menos de 28 dias de vida, mas ela já vai ser uma criança mais velha, que já foi pra casa e aí a mãe vai relatar que ela tem fezes acólicas e tem a urina escura e tá ictérica. E aí quando você vai checar os exames, é um aumento realmente de bilirrubina direta. É atresia de vias biliares, a VB que a gente fala. Então, na prova, é assim, na vida nem sempre é assim, mas na prova é isso que vai cair. Quanto à hiperbilirrubinemia indireta, o que a gente tem que lembrar? Das causas possíveis. Essas causas, elas podem ser fisiológicas, então o recém-nascido, ele tem um ciclo enterhepático de bilirrubina aumentado. Então, realmente, né, a gente vai até, acho que, revisar isso em algum momento, mas ele tem um aumento de bilirrubina indireta. E isso pode ser fisiológico, pelo nascimento, mas também existem condições patológicas relacionadas à icterícia. E quais as condições patológicas relacionadas à icterícia que a gente tem que lembrar? Uma esferocitose hereditária, por exemplo, então no enunciado da questão ele pode te falar que a família tem um histórico de uma doença sanguínea que não sabem o nome. Então isso a gente tem que prestar atenção. Incompatibilidades, então incompatibilidade ABO, incompatibilidade RH, a gente não pode deixar de pensar também. E ele vai te falar no enunciado, só pra gente relembrar, gente, incompatibilidade ABO, a mãe precisa ser O e o bebê precisa ser A ou B, mas não necessariamente isso vai ser uma incompatibilidade. Às vezes ele coloca isso pra te confundir, mas o que dá mesmo o diagnóstico de incompatibilidade ABO é o ELOATO. Então, o ELOATO positivo é que vai falar se realmente é uma incompatibilidade ABO. E a incompatibilidade RH, a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo e a criança também é RH positivo. Lembrando que incompatibilidade RH normalmente é uma icterícia precoce, uma icterícia que é mais grave mesmo, digamos assim. Aparece nas primeiras horas de vida, às vezes o bebê não tem só icterícia, pode ter uma anemia também, por hemólise. Então, esses são detalhes que a gente tem que ficar de olho. Mas eu acho, Jader, que o que as provas mais gostam, assim, de cobrar é a história da icterícia do aleitamento versus icterícia do leite materno. Então, só pra gente... uma coisa que eu fiz na minha cabeça, assim, pra tentar entender, porque confunde mesmo, né? Aleitamento, do leite... Do aleitamento... Parece a mesma coisa, né? Quando a gente lê pela primeira vez, parece a mesma coisa, né? Exatamente. Do aleitamento, gente, normalmente a gente tem que pensar que... Qual que é a fase mais difícil do aleitamento materno? É aquele início. São os primeiros dias, as primeiras semanas. A icterícia do aleitamento, normalmente, é quando o aleitamento materno ele ainda não está bem estabelecido. A mãe ainda está com dificuldade, é um bebê que não está mamando bem. O enunciado da questão, mais uma vez, vai te relatar isso. Então, a icterícia do aleitamento materno, ela está mais relacionada com o ciclo enterhepático da bilirrubina. Então, é um bebê que está evacuando pouco, que está fazendo pouco xixi. Então, ele tem mais bilirrubina indireta circulante. A icterícia do leite materno é um pouco diferente. Por quê? Porque normalmente uma criança que tá mamando super bem, tá ganhando peso super bem, mas ela tem 14, 15, 21 dias de vida e ela ainda tá levemente ictérica. Não é ictérica a nível de você precisar de fototerapia, normalmente é um aumento discreto da bilirrubina indireta, mas ela está ictérica e ela já é velha, que a gente, né, o neonatologista, que criança com mais de 20 dias de vida já é velha. Mas é uma criança que realmente tem mais tempo de vida, 2, 3 semanas. E aí, o pulo do gato é, normalmente, a história familiar positiva. Então, a mãe ou o pai também tiveram. Normalmente, a mãe também teve uma icterícia prolongada. Tomou banho de... Como é que é? Antigamente, eles falavam de chá
chá de picão, é uma coisa assim que eles faziam, os antigos faziam pra icterícia. Isso não funciona, viu, gente? Só pra gente deixar claro aqui. Mas as pessoas relatam isso até hoje. Mas essa icterícia do leite materno é uma substância do leite que faz com que a icterícia fique prolongada. Então, essa é a grande diferença. Normalmente, a do aleitamento é mais precoce e a do leite materno é mais tardia. Perfeito, muito bom. Gabi, e sobre os distúrbios respiratórios do recém-nascido, que esse é um tema queridíssimo das provas, né? A gente sabe que eles adoram perguntar e às vezes com imagem de raio-x, às vezes sem, às vezes só com história clínica. Você tem algum exemplo, assim, pra gente ir bem na veia da prova, né? De uma questão de prova sobre distúrbios respiratórios e com a dica, aquela dica de ouro, assim, para que realmente a pessoa, quando bater o olho na questão, não erre nunca mais? Você sabe que para esse tema, é um tema que, quando a gente estava fazendo o PNP ano passado, o pessoal pediu tanto e falou, cara, eu não sei, porque são muitas doenças. E não tem como você saber pelo raio-x. Porque às vezes a prova coloca um raio-x. A gente estava discutindo isso numa prova multimídia, inclusive. A prova me colocou um raio-x. Como é que eu vou saber o que é isso? Eu não lido com isso todos os dias. Qual que é o pulo do gato, gente? Um comentário importante de ser feito aqui é que você pode perceber, Jader, questão de distúrbio respiratório, a resposta da questão vai obrigatoriamente estar no enunciado. O conceito matador vai estar no enunciado. E é importante a gente conhecer os conceitos matadores. Eu vou pedir até para colocar na tela aqui para o pessoal ver uma tabela que eu fiz para os alunos do PNP, que eu acho que ajuda bastante porque diferencia dentre as principais doenças que aparecem sobre esse tema nas provas, que são 4. Então, síndrome do desconforto respiratório, taquipneia transitória, pneumonia neonatal e síndrome de aspiração meconial. Essas são as mais frequentes, gente. Existem outras, mas essas 4 são as mais frequentes. E dentro dessas 4 doenças, a gente pode ter ali a fisiopatologia, a gente tem que entender a fisiopatologia, a clínica, o diagnóstico, a radiologia, o tratamento e a profilaxia. E cada uma delas tem um conceito que precisa ser colocado na questão para que a gente possa pensar nesse diagnóstico. Então, o pessoal vai colocar aqui na tela, mas, por exemplo, síndrome do desconforto respiratório. Qual que é o pulo do gato? Prematuridade. Mas aí, lembra que a gente classificou o prematuro no início do podcast? Prematuro não é o prematuro com 36 semanas que vai fazer uma síndrome do desconforto respiratório. Por quê? Porque qual que é a fisiopatologia? É a deficiência do surfactante. Então, o prematuro que tem deficiência do surfactante, normalmente ele tem menos de 34 semanas. Na prova, ele vai ter menos de 34 semanas. Então, é esse bebê, ou às vezes 32, mas é esse bebê que a gente vai considerar. Aí ele vai te falar no enunciado que a mãe não fez corticoide, que foi um período expulsivo, muito rápido, que não deu tempo. Mas é prematuridade. Tem que ser prematuro, e aí tem que ser prematuro, muito prematuro ou prematuro moderado, para fazer uma síndrome do desconforto respiratório. Qual que é o pulo do gato da radiologia? Né, os radiologistas piram quando a gente fala isso, mas na prova, como que vai estar descrito o raio-x desse bebê? Com um padrão retículo granular difuso em vidro moído. Então, o vidro moído é a síndrome do desconforto respiratório. Os broncogramas aéreos ali no meio é relacionado à síndrome do desconforto respiratório. E a taquipneia transitória? Qual que é o pulo do gato? Conceito matador. Ele vai te falar que é um bebê que foi uma cesárea por causa materna, que o bebê não estava em trabalho, que a mãe não estava em trabalho de parto, que o bebê nasceu bem, mas ficou desconfortável, começou a ter taquipneia, cianose, não atingiu saturação alvo. A taquipneia transitória, a clínica é essa, a história vai ser essa. E na radiografia, ele vai te falar que tem líquido, muito líquido intrapulmonar. Mas como que ele vai te colocar isso? Ele vai falar que você tem cisurite. Você tem líquido entre as cisuras pulmonares. O que é isso? É taquipneia transitória, que é uma condição benigna que normalmente se resolve aí nos primeiros 3 dias de vida. Mas é assim que vai aparecer. Na pneumonia neonatal, ele vai precisar te dar um contexto infeccioso. Porque senão não tem como a gente pensar numa pneumonia neonatal como a etiologia mais frequente, né?
Então, ele vai te falar de algum contexto infeccioso. Seja uma bolsa rota prolongada, seja uma coriomionite, sejam exames laboratoriais alterados, então um hemograma alterado, ou um PCR alterado. Ele vai ter que te dar um contexto infeccioso. E a síndrome de aspiração meconial, acho que é a mais fácil de todas, porque ele vai te falar que é um bebê que desconfortou, que é um bebê que ficou grave, que é um bebê que nasceu e já precisou ser reanimado e evoluiu com desconforto. E qual é o grande conceito matador? Tem que ter líquido amniótico meconial. Ele vai ter que descrever em algum momento da questão que o líquido amniótico era meconial, senão não tem como a gente pensar em síndrome de aspiração meconial. Mas eu acho que essa tabela aqui, a gente tendo ela bem, assim, bem definida, bem guardada na nossa cabeça, a gente mata Jader de verdade, 90% das questões de... Sabe que eu já vi aluno dizer que assim, eu marquei síndrome da aspiração meconial pelo quadro e tal, e eu disse, mas você leu o enunciado da questão? E assim, o mecônio ele tem que aparecer em algum momento, ele é um diagnóstico retrospectivo, né? No momento que a gente já tá atendendo o bebê, a gente tem que ter essa informação. Exato. Se não tá escrito isso no enunciado, esquece, já risca aquela alternativa. Não tem nem por que colocar nas suas hipóteses diagnósticas. É uma alternativa que você já elimina ali, né? Exatamente. E assim, quando ele não te dá a resposta da questão pela história materna ou pela história, pelo contexto ali que ele insere a criança, o diagnóstico vai estar na alteração radiológica. E aí a gente tem que saber também as alterações radiológicas mais frequentes. Ele falou que é padrão retículo granular difuso em vidro moído, é um prematuro? É SDR. Ele falou que tem muito líquido, vai ser taquipneia transitória. Agora, ele falou que tem uma consolidação, ou que tem uma imagem, ou que tem... Aí a gente vai ter que ver realmente o contexto, se tem um contexto infeccioso ou não, se tem mecônio ou não, para marcar a etiologia. Legal. Vamos ver a questão? Vamos pedir pro pessoal projetar a questão aí na tela para nós? Vamos pedir para projetar a questão, com certeza. Aqui, ó. Eu escolhi uma questão de 2018 do meu querido IANSP. Olha né? só. O Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Que já ela fala mais ou menos assim, ó. Um recém-nascido de parto cesárea, pré-termo, então idade gestacional de 36 semanas e 3/7. Presta atenção nesse detalhe. Logo após o nascimento, começou a apresentar um quadro de desconforto respiratório caracterizado por taquipneia, né, que é uma frequência respiratória de 80. Lembrando que, nesse momento, né, ao nascimento, a gente considera a taquipneia a frequência respiratória acima de 60 incursões respiratórias por minuto. Esse bebê estava cianótico, tinha uma tiragem intercostal discreta, que é um sinal de desconforto respiratório. E com 3 horas de vida, foi feita uma radiografia de tórax, que revelou cardiomegalia discreta. Será que ele colocou isso para confundir? Congestão perilar e, olha o conceito matador, presença de líquido entre as fissuras pulmonares. O diagnóstico mais provável é: letra A, síndrome de extravasamento de ar, que seria um pneumotórax. B, doença da membrana hialina, que é o nome antigo para síndrome do desconforto respiratório. Pelo amor de Deus, gente, não cheguem pro neonatologista e falem doença da membrana hialina, que a gente até se treme, assim. É síndrome do desconforto respiratório, tá? Letra C, taquipneia transitória. Letra D, insuficiência cardíaca congestiva. Olha aí o que ele fez. E letra E, pneumonia congênita. Então, só pra gente passar rapidamente, síndrome de extravasamento de ar. Tudo bem, pode ser um pneumotórax espontâneo. Mas o que vai acontecer normalmente? Não é um bebê que vai estar só com uma taquipneia e uma cianosezinha. Um pneumotórax, principalmente se é um pneumotórax hipertensivo, a criança vai literalmente descompensar do hemodinâmico. Não foi isso que aconteceu aqui. Então, não é primeiro, não é uma etiologia frequente. E segundo, não faz muito sentido pelo que ele colocou no enunciado pra gente. Letra B, doença da membrana hialina. Mas ele é prematuro, Gabi. Você falou que prematuro pode ser síndrome do desconforto respiratório. Gente, pode. Mas aí aqui, 2 detalhes. O primeiro, a idade gestacional desse bebê. É um bebê de 36 semanas e 3/7. Gente, é um bebê quase no termo. Já tem surfactante, Mas né? tem muito surfactante e faz tempo. Então, assim, não é uma síndrome do desconforto respiratório isso aqui. Mas tem um segundo detalhe que me comprova que não é uma síndrome do desconforto respiratório. Cadê o padrão retículo granular difuso com broncogramas aéreos em vidro moído? Não tem. É um bebê que tem líquido entre as fissuras pulmonares. Tá desconfortável, mas que tá estável, mas que tem líquido. Isso não é uma SDR, isso é uma taquipneia transitória, letra C, mas eu vou comentar as outras também, tá? Mas é uma taquipneia transitória. Pode acontecer no bebê
Ele não falou aqui que foi uma cesárea letiva, tá? Senão ficaria muito na cara. Mas pode acontecer sim no prematuro tardio ali, a taquipneia transitória, tá? Então, isso é um quadro clássico de taquipneia transitória. E quem matou aqui a questão foi o próprio exame de imagem também. Letra D, insuficiência cardíaca congestiva. Mas eu fiquei na dúvida, porque ele falou que tem uma cardiomegalia discreta. Gente, normalmente, quando é uma questão sobre cardiopatia congênita, ele não vai colocar pra você um bebê que desconforta logo que nasce. Porque o cardiopata, normalmente, ele é uma bombinha relógio que a gente brinca. Ele nasce bem. O cardiopata normalmente nasce bem. Quando que o cardiopata começa a descompensar? Depois do 3º dia de vida. Por quê? Porque a gente começa a ter fechamento do canal arterial. Às vezes até mais tarde. Então, não é o quadro típico de uma cardiopatia congênita. E a letra E, pneumonia congênita. Cadê o contexto infeccioso? Não te falou nada. Então, aqui, né, nesse caso, a gente pegou ali os conceitos matadores, mas a gente tá diante, sim, de uma taquipneia transitória. Perfeito. Eu acho muito bom. Acho que assim, ó, é o típico tema, né, Gabi, que o pessoal não pode perder esse tipo de questão. Não né? pode. Assim, ó, são questões certas na prova e assim, com esses elementos aí, com esses conceitos matadores, realmente não tem como perder, assim, tem que garantir, na verdade, né, eu sempre digo, não só na ANEL, né, toda a pediatria e a GO também, né, são duas áreas que, assim, tem que garantir o maior número possível de questões, Total. porque não tem o que devagar, né, é aquela coisa assim, é isso e é isso, sabe, assim, é diferente da vida, na vida a gente sabe que às vezes é um pouquinho diferente. Na vida o bebê não lê o livro, Não né? lê o livro, exatamente, mas na prova é aquilo ali, sabe? Exato. Então, assim, não tem por que ficar remoendo aí, indo atrás de outras coisas. É isso aí. Gabi, muito bom. Acho que, assim, ó, foi super legal, foi super bacana. Deu pra gente repassar aí vários temas, assim. Acho que foi uma aula aí de neonatologia. A gente cobriu aí praticamente todos os temas, né, que caem na prova. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. O nosso objetivo é justamente trazer para vocês aquilo que realmente vai de encontro ao que cai na prova, a veia da prova, trazer para vocês os conceitos matadores, trazer para vocês aquilo que realmente vocês precisam saber para poder estar munidos aí, né, de informação e acertar as questões. Aquilo que a gente sempre diz, né, a medicina das provas às vezes é diferente da medicina da vida e aqui a gente fala sobre a medicina das provas. Gabi, muito obrigado. Que isso, eu fico muito feliz. Espero que tenha sido proveitoso. Foi ótimo, foi excelente. Sigam acompanhando a gente e deixa o seu comentário também, porque é bem importante aí o feedback para a gente construir cada vez mais e melhor o nosso trabalho. Muito obrigado. Beijo.